Estamos iniciando o nosso debates e opiniões aqui pelo www.radiosantosabel.com.br, ao vivo, lá na nossa live no Facebook e pelo nosso aplicativo também, no nosso site no www.radiosantosabel.com.br. Mário Ribeiro Silva, já tá ligado. Erenilde Celina, Hamilton Machado, todo mundo entrando aí na nossa live do Facebook. Nossa matéria de capa hoje fala sobre o SUS. O SUS está na mira bolsonariana. Austeridade fiscal e ideias na área da saúde aprofundam incertezas. Muitas dúvidas e poucas certezas devem marcar o início do governo Bolsonaro na saúde. Os especialistas não sabem ainda muito bem o que esperar nesta área, mas a impressão geral é que, entre as ideias apresentadas durante a campanha eleitoral, nenhuma responde a fundo às necessidades mais urgentes do setor. O desafio é dar conta de questões como as rápidas transições demográfica e epidemiológica e os custos crescentes decorrentes delas e da incorporação tecnológica. Para especialistas ouvidos pelo jornal O Valor, faltam também uniformidade entre as ideias do presidente eleito e seu futuro ministro da Saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul. Teme-se inclusive retrocessos em velocidade como consequência das restrições impostas pelo teto de gastos definido e defendido por Bolsonaro, que é a emenda constitucional número 95. Entre aspas, de fato a saúde terá relevância? Na campanha não teve. Não expuseram nada à altura das expectativas e necessidades da população, diz Mário Schaefer, especialista em medicina preventiva e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em política, planejamento e gestão em saúde, as pesquisas sempre apontam a saúde como fator de maior importância para os brasileiros. O SUS está de pé. Tivemos momentos de compromisso, mas não foi suficiente. Ministros políticos de fora da área criam obstáculos. Esperamos então que o novo retome a liderança política como alguém que compreende do setor, disse o especialista. As despesas com o consumo final de bens e serviços de saúde no Brasil atingiram 546 bilhões em 2015, o equivalente a 9,1% do Produto Interno Bruto, o PIB. Segundo a conta Satélite de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, deste total, 231 milhões, ou melhor, bilhões, 3,9% do PIB foram gastos do governo, e 315 bilhões, 5,2% do PIB, de famílias e instituições filantrópicas. Bolsonaro diz que não destinará mais recursos ao SUS, por considerar que o gasto do sistema é suficiente, mas mal empregado. Para os especialistas, esse diagnóstico não tem sustentação técnica e o novo governo terá que se equilibrar entre cobrança social e as medidas de austeridade fiscal que promete abraçar a cobrança, ou melhor, que promete abraçar. Quando foi deputado, Mandetta defendeu que 10% da receita bruta da União fosse destinada ao SUS, como propunha o grupo de parlamentares conhecido como Bancada da Saúde. Bolsonaro promete fechar o cofre, entre aspas,
Não sei como ele, Mandetta, vai contabilizar esta ideia. Fecha aspas. Mas é impossível manter responsabilidades, inclusive constitucionais, se a emenda 95, que cria o teto de gastos públicos, congela gastos no momento em que o SUS precisa se expandir. É sempre possível economizar, a melhor gestão é importante, mas restringir gastos não faz frente à realidade. O cenário que o novo presidente vai encontrar é de hospitais em falência, filas que duram meses, tá? Filas que duram meses, muitas filas, para complexos ou procedimentos complexos e cirurgias, emergências desativadas e profissionais recorrendo à improvisação em virtude da incapacidade de estados e municípios de aportar mais dinheiro no sistema. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o futuro secretário-geral da Previdência, Gustavo Bebiano, disse que o governo vai intervir na saúde, começando por hospitais federais do Rio, segundo ele, dominados por milicianos. Em agosto, o jornal O Valor mostrou que o comprometimento federal com serviços de saúde passou de 50,47% dos recursos em 2003 para 41,45% em 2016. Ou seja, durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, o SUS recebia mais recursos. Já a parcela que recai sobre municípios cresceu de 25,57% para 33,4% no período. O aumento dos valores nominais ocorreu para as três esferas de poder, mas é proporcionalmente maior para os municípios, seguido de estados, melhor dizendo. Os dados estão em estudos produzidos por especialistas da Universidade de Harvard e do Imperial College London, com consultoria da Organização Pan-Americana de Saúde, a OSPA. Para Schaeffer, é preciso esperar as propostas do governo Bolsonaro, mas ele teme retrocessos. Não é só o envelhecimento da população, tem periferia, negros, índios, população carcerária, idosos, pessoas com necessidades especiais, interior do país e ainda questões tabu como aborto, agrotóxicos na agricultura, dependência do álcool, consumo de ultraprocessados, violência, um governo mais conservador nos costumes e próximo dos interesses de alguns setores dificulta o avanço de políticas de vanguarda. É uma agenda conhecida, diz Schaeffer. A primeira consequência no horizonte conservador atingiu política de saúde que respondia à interiorização do atendimento. Após declarações de Bolsonaro mostrando insatisfação com a presença de cubanos, como a de que usaria o exame revalida para expulsar os profissionais, Havana rompeu o acordo e retirou seus médicos do programa. E até hoje todo mundo sabe que esses médicos não foram repostos, né, em sua totalidade. E muitos dos que estão trabalhando largaram outras funções públicas para investir na carreira do mais médicos. Então, vestiu um santo, mas desvestiu o altar inteiro. Tá? Esta é uma lógica bem simplificada do que está acontecendo no Brasil. As eleições foram marcadas mais pela polarização do que pelo debate de ideias. Havia expectativa de que propostas fossem realmente apresentadas, mas isso não ocorreu. No segundo turno, então, não se discutiu nada. O grande assunto em saúde foi o Mais Médicos, projeto que respondia à desigualdade regional. Mas o debate foi para o lado ideológico.
critica Paulo Furquim, economista do Instituto de Ensino de Pesquisa, o INSPER, e estudioso do setor. Para ele, o programa não foi visto em sua integralidade e algumas vagas não serão mais preenchidas, especialmente nas regiões mais remotas. Em 14 de dezembro, data final para os inscritos após a saída dos cubanos se apresentassem aos municípios escolhidos, o Ministério da Saúde prorrogou as inscrições, mas apenas 53% dos candidatos validados havia se colocado à disposição. Mas a alegação oficial foi de que a instabilidade da página do programa na internet havia comprometido as adesões. No balanço de 21 de dezembro, ainda havia 2.549 vagas em 1.197 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas, o DESEI. Somente 1.691 profissionais haviam feito a opção. Autor do estudo Demografia Médica no Brasil, Schaefer aponta que o Brasil chegará a 500 mil de formados em medicina no início de 2020 e que parte deste salto se deverá à lei do Mais Médicos. Em 5 anos de lei foram abertos mais de 120 cursos de medicina, algo nunca visto em outro país, com mais de 13 mil novas vagas por ano nesses cursos ou em escolas que já existiam. E já havia um movimento de expansão que levou ao acréscimo de aproximadamente 100 mil médicos, afirma o estudioso. Agora o governo terá que criar uma forma de avaliar os profissionais, além de políticas para atraí-los a locais onde não há assistência. Defensor do orçamento social, o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, costuma afirmar que as políticas econômicas têm que se orientar pelo bem-estar, não ao contrário. Para ele, restringir gastos em áreas essenciais não somente afeta indicadores setoriais e conquistas, como também a produtividade do país. Temporão cita o estudo Cenários do Financiamento Público em Saúde, desenvolvido por Imperial College London e Universidade Federal da Bahia, com consultoria da OPAS, e artigo publicado na revista internacional PLOS Medicine, escrito por especialistas do Imperial e da Fiocruz, para ilustrar possíveis perdas com a austeridade fiscal. De 2017 a 2030, a previsão é de que 20 mil mortes e mais 124 mil hospitalizações na infância, diz, e que são parte do saldo de precarização na estratégia de saúde da família e eventual descontinuidade do programa Saúde da Família. Embora Bolsonaro diga que manterá o programa, a cobertura por atenção primária no país saltou de 2000 a 2018 de 13 milhões para 130 milhões de pessoas, superando 60% da população, sobretudo nas regiões mais pobres, apontam levantamentos. Não ouvimos nada até agora sobre a estratégia de saúde da família, que alcança 70% dos municípios. Só falam de médicos, saúde não se faz só com médicos, é preciso infraestrutura destemporal. E aqui na questão da estratégia de saúde da família, já tem portaria que desqualifica a composição da equipe de estratégia de saúde da família. Isto é um retrocesso já praticado pelo governo golpista de Michel Temer, que se for seguido pelo governo ilegal e imoral, né, de Jair Bolsonaro, também será uma descontinuidade e um acréscimo na mortalidade infantil, e também eu quero incluir aí a mortalidade de idosos. É muito preocupante o que a gente está enfrentando atualmente. É preciso infraestrutura, diz o ex-ministro Temporão,
Ele reconhece o prontuário eletrônico, uma das propostas de Bolsonaro, como boa ideia, mas há apreensão grande em relação aos investimentos, pois as condições de saúde são impactadas por questões estruturais: economia, renda, habitação, saneamento básico, desemprego, urbanismo, transporte público que não chegam a todos, e impactos ambientais, afirma o ex-ministro. A Grécia foi o país da Europa que mais sofreu com a tal austeridade. Houve aumento de suicídio e piora expressiva dos indicadores, o que pode acontecer se a emenda 95 não for revogada. O mesmo podemos andar para trás. Esta é uma análise, né, do quadro do Sistema Único, que é muito mais grave do que isso, né? E na sequência a gente vai poder estar conversando sobre essa gravidade que o Sistema Único de Saúde enfrenta na atual conjuntura. A gente vai tomar uma água, mas já volta.